Boa noite. Meu nome é Leão Alves, eu sou secretário-geral do Movimento Pardo Mestiço Brasileiro e ex-presidente da instituição. O Movimento Pardo Mestiço Brasileiro é uma associação de mestiços e de defesa da mestiçagem brasileira. Nós, atualmente, vivemos numa época em que as pessoas que se identificam como pardas estão sendo marginalizadas, estão sendo discriminadas no Brasil através de diversas políticas negristas, políticas indigenistas, políticas de quem explora o que nós fizemos, explora a nossa identidade para benefício próprio, ao mesmo tempo que nos marginaliza. Bem, essa live especial que estamos realizando agora se deve a um fato que está acontecendo no Amazonas. Bem, para explicar isso para vocês entenderem o que está se dando, eu vou fazer uma rápida introdução. Como vocês sabem, foram criadas no Brasil diversas leis de cotas raciais, leis também que existem de demarcação de terras índias e territórios índios. Então, foram diversas legislações que vieram a prejudicar os pardos, vieram a marginalizar, vieram a nos discriminar. No caso das cotas raciais, foi inventada uma história de que pardo seria negro e colocaram isso na legislação. No Estatuto da Igualdade Racial, um projeto do Partido dos Trabalhadores, do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, eles classificaram a população parda como sendo negra. E a partir daí surgiram outras leis, grande parte delas de cotas raciais, nos quais os pardos são classificados como negros. E mesmo na lei de cotas, que é uma lei em que a palavra negro nem aparece, nos tribunais raciais costumam tratar os pardos como tendo que ser identificados como negros. Pois bem, aqui no Amazonas, e o estado do Amazonas é o estado com o maior percentual de população parda do país, cerca de 69%, mais de 69% segundo o censo do IBGE de 2010, nós, do movimento Nação Mestiça, do movimento Pardo Mestiço Brasileiro, conseguimos a criação, a instituição de diversas leis. E uma dessas leis foi a lei do Dia do Mestiço, que é uma lei que determina que o dia 27 de junho seja comemorado como Dia do Mestiço e, ao mesmo tempo, reconhece o mestiço como um grupo étnico e racial. Pois bem, além dessa lei do Dia do Mestiço, nós conseguimos a aprovação de diversas outras leis aqui no estado do Amazonas. Por exemplo, a lei orgânica do município de Manaus reconhece o mestiço como etnia. Existe aqui 3 municípios em que o Dia do Mestiço é feriado: Altazes, Caridavaz e Iranduba. Pois bem, além do Amazonas também conseguimos legislação em outros estados, em Roraima, na Paraíba, no Mato Grosso, lei estadual, e também conseguimos na Bahia, no município de Buerarema, o reconhecimento também do mestiço como etnia. Pois bem, aqui no Amazonas existem também grupos de movimentos negros que não concordam que o mestiço seja classificado com uma identidade própria, que o pardo seja uma identidade própria. Então esses grupos têm normalmente dificultado a aprovação de legislação que reconheça o mestiço como etnia e também têm colocado obstáculos à ocupação de vagas em conselhos aqui do Amazonas. Bem, nós estamos com um reflexo desse tipo de mentalidade negrista. Existe foi instituído a lei do Conselho Estadual da Igualdade Racial do Amazonas, e esse conselho, por lei, deve cuidar também da questão do mestiço e do caboclo. Pois bem, o conselho ele chegou a ser eleito uma vez para a composição dele, mas não chegou a tomar posse. Foi lançado agora, recentemente, um novo edital para a composição, para as pessoas que queiram se inscrever ao Conselho de Promoção da Igualdade Racial do Estado do Amazonas, e foram ofertadas 13 vagas.
Essas 13 vagas, delas 9 são reservadas a negros e grupos afros. População do movimento negro, LGBT negro, juventude negra, mulheres negras e assim por diante. Diversos, tudo voltado à questão de afro ou de negro, capoeira, assim por diante. E foi reservada uma vaga aos mestiços, uma vaga aos caboclos, uma vaga ao povo judeu e uma vaga a povos indígenas. Pois bem, esse foi o quadro. Mas o desequilíbrio não começa por aí, não termina por aí. Pela lei do mestiço, por sinal, pela lei do Dia do Caboclo, por sinal, ele determina que movimentos mestiços caboclos no Amazonas devem ter uma proporção razoável e equilibrada diante de outros grupos étnicos e raciais. Pois bem, no caso aí de 13 vagas, por essa lei, no mínimo nós teríamos direito a 6 vagas. Mais 6 vagas a 7 vagas por essa lei, por essa legislação. Pois bem, então isso aí não está sendo observado no edital. Mas, além disso, foi colocado também no edital que os representantes dos mestiços, as pessoas que fossem se inscrever de acordo com as categorias, votariam em todos os segmentos. Ora, em outras palavras, os representantes dos segmentos de movimentos negros votariam nos representantes de movimentos mestiços e caboclos, o que na prática implicaria que eles determinariam quem seriam os delegados mestiços e caboclos, haja vista que eles estão em maior número. Quer dizer, ou seja, além do próprio absurdo, que um representante de um grupo tem que ser eleito por pessoas daquele grupo, não por pessoas de outros. Eu não sou negro, então obviamente não há sentido em eu votar para representante dos negros. Quer dizer, eu não sou índio, então não tem sentido eu votar no representante dos índios. E da mesma forma não tem sentido o representante dos índios votar no representante dos mestiços. Nem votar no representante, nem os representantes dos negros votarem no representante dos mestiços. Quer dizer, quem tem que determinar o representante dos mestiços são os mestiços. Quem tem que falar pelos pardos são os pardos. Quer dizer, quem tem que indicar o representante dos pardos são os pardos. Então é uma questão óbvia, elementar. Mas coisas óbvias e elementares normalmente não têm sido muito obedecidas. O que existe hoje em dia é uma mentalidade de imposição de uma identidade negra aos pardos e a alimentação de conflitos. Por isso, para esses grupos, na realidade, ter conflitos com os movimentos mestiços, para eles não deve ser nenhum problema. Não deve ser nenhum problema, porque é como mais ou menos uma pessoa, quer dizer, se algo não é meu, eu só tenho lá, eu não tenho nada a perder. Quer dizer, se eu sou negro e perco a vaga dos pardos, quer dizer, a vaga não era minha mesmo, então não tenho muita coisa a perder. Quer dizer, então, para esses grupos criar esse tipo de dificuldade, criar esse tipo de conflitos, não deve ser tanto problema para eles. Mas o que acontece aqui no Amazonas, ele é uma lição para muitas pessoas a nível nacional. Quer dizer, nós temos falado enfaticamente que o objetivo dessas políticas raciais não são cuidar da população negra, não são cuidar dos caboclos, cuidar dos índios, fazer reparação histórica, não existe nada disso. O objetivo dessas políticas são dividir racialmente o país, tornar movimentos negros de esquerda como porta-vozes da população parda e que esses grupos negristas, esses grupos de esquerda, ocupem esses espaços. Na realidade, é um instrumento de conquista do poder. Pois bem, o que está se dando aqui, um outro exemplo de uma coisa que acontece aqui no Amazonas, é que no edital, por exemplo, qualquer instituição não precisa nem de CNPJ para concorrer a uma das vagas do Conselho. Não precisa nem mesmo apresentar o seu estatuto.
Quer dizer, em outras palavras, quer dizer, você vai uma instituição que surgiu ontem, né, ela pode chegar e dizer, não, olha, nós somos uma associação aqui de mestiços e viemos aqui para concorrer às vagas dos mestiços. Quer dizer, então, qualquer organização títere pode ocupar essa vaga. Quer dizer, então, a coisa que está sendo estruturada da eleição está sendo nesse nível. A eleição está sendo coordenada pela Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania do Amazonas. Quer dizer, infelizmente, como nós temos dito, uma boa parte das instituições que cuidam de questões raciais, elas estão ocupadas por negristas. Quer dizer, aquele caso como nós falamos do caso da Magazine Luiza, o fato dela ter feito aquelas cotas de 100% para negros, para um curso de trainee, né, ela simboliza, né, isso. Quer dizer, ela estava tão confiante que essas instituições, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público, órgãos que cuidam do combate ao racismo, estão ocupadas por negristas, que ela se deu a confiança de fazer o que fez. A questão do mestiço, não é uma questão simplesmente racial. Isso nós temos dito, né? A questão do mestiço é uma questão também de identidade, é uma questão étnica. Se você observar essa população aí de movimentos negros, salvo alguma raríssima exceção, todos eles são miscigenados. Na realidade, são mulatos, são cafujos, são pessoas miscigenadas que se identificam como negras. Se você olhar a população índia do Brasil, né, também, salvo alguma muito rara exceção, eles são normalmente população miscigenada que se dizem índias. Quer dizer, existe também populações que são mestiças e que se identificam como mestiças, que é o caso que é o nosso caso, é o caso dos que compõem o Nação Mestiça, que é uma associação de mestiços e de defesa da mestiçagem. Pois bem, esse tipo de ação é um problema para esses grupos, porque esses grupos eles querem dizer que os mestiços se identificam como negros, e nós não nos identificamos em regra como negro. O mestiço não se identifica como negro. O mestiço, em geral, ele sabe que ele não é negro, ele sabe que ele não é índio. Quer dizer, esse é o modo normal. Excepcionalmente é que alguns se identificam, ou se declaram, nem se identificam, você só pode se identificar com aquilo que você é, né? Que se declaram como negros, que se declaram como índios, mas em regra não. Em regra o mestiço ele se identifica como mestiço. Pois bem, e isso não é de agora, né? Isso não é de agora. Quer dizer, na nossa legislação, ao contrário de muitas pessoas imaginam, a legislação já citava a questão de mestiço. Quer dizer, e o mestiço, historicamente, ele foi citado. Por exemplo, eu tenho aqui, nós fizemos legislação, como nós dissemos, nós fizemos legislação no Amazonas, e essa legislação causou um problema para esses grupos. Por quê? Porque muitas pessoas criticam cotas raciais. Muitas pessoas criticam a demarcação de terras indígenas. E muitas pessoas lamentam, falam, reclamam. E muitos políticos aí, principalmente nessa época de campanha agora, dizem: eu sou mestiço, eu sou caboclo, né? Faz toda eu sou da cor do Brasil, eu sou da cor brasileira, fazem todo aquele tipo de discurso, mas não fazem o principal, não tocam no principal, que é a questão da lei. Porque o que vale é a legislação, o que vale é o que está na lei. Essa é a questão principal. Dizer que todos os brasileiros são mestiços e isso não constar na lei não quer dizer nada. Quer dizer, não tem consequência nenhuma. Pois bem, então foi isso que nós fizemos aqui no Amazonas. Quer dizer, nós desenvolvemos uma legislação que reconhece o mestiço como uma etnia e como uma etnia distinta dos negros. Quer dizer, então isso causa um problema para esses grupos. Porque a partir daí você tem uma série de consequências. Por exemplo, quando você expulsa alguém de um território
e diz porque ele é homem branco, nem como homem branco, mas diz que ele é o invasor, você expulsa ele porque não é índio, você está expulsando as pessoas. Mas quando você expulsa essa pessoa porque ela não é da raça índia, porque ela não é daquela etnia, isso aí se chama limpeza étnica. Isso é racismo, isso é crime contra a humanidade. Então, quando o mestiço é expulso por ser mestiço, e ele sendo uma identidade étnica, isso aí é racismo, isso é crime. E nesse caso existe legislação para mostrar isso. Quer dizer, no caso também da legislação do Amazonas, que reconhece os pardos, os mestiços como grupo, eles provocam esse problema para os movimentos negristas. E é por isso que nós temos dito aos pessoas que seguem a questão do movimento mestiço que é necessário criar leis reconhecendo o mestiço como etnia. Nós já fizemos essa lei no Amazonas e nós percebemos, os movimentos negros, eles preferem que não seja aprovado estatuto, que não seja aprovada legislação, do que nessa legislação, nesses estatutos, nesses conselhos constem mestiços. Quer dizer, por quê? Porque essa ideologia que foi criada para eles foi criada com a finalidade de eliminar o mestiço. Se o mestiço passa a compor o conselho, se o mestiço passa a ter direito a cotas, o objetivo se inverte. E isso deixa de ser interesse dos movimentos negristas, deixa de ser interesse da esquerda. É por isso que a esquerda e movimentos negristas combatem legislação que reconhece mestiço como etnia. Mas aí, aqui no Amazonas, como a gente temos dito, nós não criamos nada. Por exemplo, existe um decreto de 1845, ou seja, da época do Segundo Império, em que regulamenta sobre as missões de catequese e civilização dos índios. Naquele tempo, como vocês sabem, na época do Império, a Igreja Católica era a religião oficial. Então, não é por acaso que havia legislação que regularizava essas questões religiosas. No caso aqui, é a questão de catequese das aldeias em que havia índios. E no artigo 1º aqui desse decreto, ele coloca que era necessário examinar o estado em que se achavam as aldeias estabelecidas. E uma das coisas que ele pede que seja investigado é sobre a população da aldeia, a composição da população da aldeia, assim originária como mestiça, ou seja, tanto a população índia quanto a população mestiça. Cerca de um pouco mais de 100 anos depois, em 1946, o presidente José Linhares assinou um decreto-lei, que é o 8580, de 8 de janeiro de 1946, em que ele estabelece, ele regula o alistamento de brasileiros residentes em zonas sertanejas. E ele estabelece, que o chefe de serviço da administração pública em zona sertaneja que admitirem índios ou mestiços como diaristas ou assalariados deverão mencioná-los a filiação e idade, mesmo presumível, e outros elementos característicos da individualidade de cada um. Ou seja, nós temos leis federais, ao nível nacional, que já falavam em mestiço, e normalmente associando o mestiço com a questão do seu parentesco com o índio, que é uma coisa importante, porque também os movimentos negristas tentam passar essa ideia de que pardo é negro. Ora, antes de haver negros no Brasil, os primeiros navios negreiros que chegaram ao Brasil chegaram por volta de 1849, de 1549. E os primeiros mestiços no Brasil surgiram por volta de 1510. Os portugueses, depois chegaram ao Brasil, plantaram aqui feitorias, que eram uns pequenos postos militares que eram feitos para marcar a presença. Então, nesses postos militares, normalmente os militares se relacionavam com índias e acabavam tendo filhos com elas. Ou seja, os primeiros mestiços, eles eram caboclos, eles eram mestiços de branco com índio. Quer dizer, então não tem sentido essa história de que pardo é negro, porque antes de haver negro no Brasil já havia pardo. Por sinal, o primeiro emprego da palavra pardo no Brasil era referente à cor dos índios, quer dizer, não é referente à cor preta. Então, isso é para vocês terem uma ideia. Mas, como nós dissemos, a gente pode ter uma tonelada de razões, uma tonelada de verdades, mas se nós não tivermos legislação,
fica só no papel, fica só no discurso. E se nós não tivermos também pressão política, fica só no papel, fica só no discurso. Quer dizer, enquanto o mestiço não tiver um voto mestiço, e nessa eleição é importante disso, que haja um voto mestiço, é preciso saber se aquela pessoa em que você vai votar, se ela é a favor de que o pardo seja classificado como negro. Pense nisso. Não é porque eles já estão trazendo as cotas raciais, por sinal, para dentro da questão política. Eles já estão colocando agora as cotas raciais na questão do fundo partidário. Do fundo partidário e no dinheiro gasto nas campanhas eleitorais. Porque o objetivo desses grupos é dividir politicamente o Brasil. Não pense que eles vão parar aí na questão das cotas raciais, não. O objetivo não vão parar por aí. O objetivo deles agora foi dividir os políticos por cor e raça para receber os dinheiros do fundo partidário nas campanhas eleitorais. Começou por aí. Mas eles já tinham tentado, havia dois projetos passados, se não me engano, do PT, em que eles estabeleciam queriam cotas no parlamento. Cotas para pretos no parlamento, ou seja, teriam um percentual de deputados pretos. E também havia um projeto, se não me engano, não sei se era do Padre Tom, do PT, que estabelecia que os índios teriam direito a uma cota também de representação. E os índios poderiam, se quisesse, escolher entre votar no modo geral, dos políticos do modo geral, ou votar no político índio. Ou seja, haveria uma reserva de vaga para índios, e só índios poderiam votar nesses representantes. Quer dizer, isso é uma ideia, isso foi um dos projetos que o PT não conseguiu aprovar na Câmara dos Deputados, no parlamento. Apesar do governo da época ser o do governo do PT. Mas ele conseguiu agora implantar isso através do judiciário. Aquilo que ele não conseguiu através do legislativo, ele conseguiu aqui implantar no judiciário. E nada impede que no futuro, eles, como uma consequência dessa cota do judiciário, eles não venham tentar arranjar uma argumentação jurídica, perguntar se é legal haver cotas raciais no parlamento e o judiciário entender que é legal e que deve haver uma cota, uma separação reservada de cotas raciais para deputados, para senadores. Quer dizer, daí eles conseguiriam aquilo que eles querem. Por isso, observe bem, nós estamos em 2020, esse projeto do PT, se não me engano, foi há 6 anos atrás. Nós, do Nação Mestiça, já vimos falando isso, anunciando que era esse caminho, que a coisa não vai parar na questão de cota racial, não vai parar por aí. O objetivo deles é uma divisão racial, é que haja cota racial no parlamento para deputado e cota racial no Senado, e mais do que isso, que os eleitores da cota dos deputados e senadores negros sejam negros, e que os eleitores da cota dos senadores, dos deputados índios sejam índios, ou seja, é uma divisão completa racial. Esse é onde eles querem chegar. E isso é algo inédito, isso nunca aconteceu, até aconteceu. Esse modelo, e nisso nós também destacamos aqui. Aqui no Brasil, quando se fala em racismo, as pessoas têm uma tendência a pensar no racismo dos Estados Unidos, a pensar no racismo nazista. Esse normalmente é a ideia de racismo que vem à mente. Mas poucas pessoas lembram do racismo do apartheid sul-africano. Porque o racismo do apartheid sul-africano é um modelo que é muito próximo, na realidade é um modelo que é mais próximo do tipo de racismo que está sendo implantado no Brasil. Porque, ao contrário do racismo dos Estados Unidos, que era um racismo assumido mesmo, as pessoas dizem, eu não gosto de preto, não gosto de índio, ou eu quero essa gente separada daqui, eu quero essa gente afastada, é assumida logo a coisa. No nazismo nem se fala, no nazismo era racismo mesmo assumido, nós somos uma raça superior não deve se misturar com uma raça que nós consideramos inferior.
assim por diante. Nós consideramos, não, eles falavam que são inferiores, né? Quer dizer, eles consideravam inferiores. Pois bem, só que o apartheid sul-africano não, eles usavam outro tipo de argumento. Eles diziam, olha, existe uma diversidade, é tão bonita a diversidade, né? Existe o branco, existe os Xhosa, existe os Zulus, existe os Khoisan, existe os mestiços, existe os indianos, existe todos esses grupos aqui da África do Sul. Existe também nós, os africâners. Então, nós devemos preservar a diferença deles, devemos preservar a nossa distinção. Então, o discurso deles, do apartheid sul-africano, era um discurso de defesa da diversidade. Esse era o tipo de discurso. Então, é esse tipo de discurso que eles não conseguiram implantar, eles não conseguiram na África do Sul enganar as pessoas e passar a ideia de que isso não era racismo, porque eles diziam que não era racismo. A Constituição da África do Sul, na época do apartheid, dizia que ela defendia os direitos iguais para todos. Estava lá na Constituição da África do Sul. Quer dizer, a ideia de direitos iguais para todos. Quer dizer, então, às vezes uma legislação ela fala isso, às vezes político fala esse tipo de discurso, não somos racistas não, os direitos são iguais, não há nada de opressivo nisso aqui. Quer dizer, eles diziam também isso, era diferente do nazismo. O nazismo dizia lá que nós somos superiores mesmo, nós viemos para mandar, e quem não puder aguentar, que problema dele. Né? Já o apartheid não, ele tinha um discurso mais bonito, um discurso de bonzinho. E é mais ou menos como o racismo se implanta no Brasil, um discurso bonzinho. Nós estamos aqui para preservar as culturas, a diversidade, né? Esse tipo de discurso. Pois bem, então é por isso que não é de surpreender que um edital como esse aconteça, seja publicado numa Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania. Não é de surpreender, né, que no Brasil a pessoa tenha aprovado um artigo como o do Estatuto da Igualdade Racial, o artigo 1º, classificando pardos como negros, que nada mais é do que isso, do que dizer que ser negro é melhor do que ser pardo. É isso que quer dizer. Quando você classifica pardo como negro, você está dizendo isso. Olha, um preto, ele é mais importante que um caboclo. Um preto, ele é mais importante do que um negro, ele é mais importante do que um caboclo. Um negro, ele é mais importante do que um mulato. Negro é raça. Então, ter raça é melhor do que ser miscigenado, é melhor do que ser mestiço. Esse é o discurso. Então, na nossa legislação, apesar de todo o nosso discurso da nossa legislação, na nossa Constituição, falando que o Brasil repudia o racismo, a nossa legislação é racista. A Constituição da África do Sul, como eu disse, também dizia. A Constituição de 1983, a nossa de 88, a da África do Sul de 1983, a África do Sul também dizia que ela estava lá para defender os direitos iguais para todos. Quer dizer, então é isso que acontece. Quer dizer, implantaram esse tipo de racismo no país. Agora, para mudar isso, é preciso que os mestiços se organizem e defendam, e que os mestiços pressionem os seus políticos. Tem que acabar essa história de político falar frases bonitinhas sobre miscigenação, mas não fazer nada para defender o mestiço. Tem que acabar essa história. Que história é essa? É tão bonito, nós somos uma nação mestiça. No Brasil não existe raça, só existe a raça humana. Né? Tanto discurso bonito, mas isso não vale nada se não estiver na lei. Não vale nada se não estiver na legislação. Se chegar uma legislação lá de alguém falando, tá aqui o meu direito à cota racial, tá aqui a lei, e você chegar, não, tá aqui um discurso bonito, né, do senador tal, tá aqui um discurso bonito do deputado tal, do governador tal, do presidente tal, tá aqui um discurso bonito. Isso não vai servir para nada. Então é necessário que o mestiço comece a defender os seus interesses, porque às vezes o mestiço não tem noção disso, não tem noção de grupo ainda. Né? Ele precisa criar esse tipo de noção. Graças a Deus já está avançando. No passado as pessoas não tinham noção nenhuma disso. Hoje em dia as pessoas já estão percebendo,
o tipo de esperteza que foi criada. Hoje em dia as pessoas já perceberam que as pessoas falam que pardo é negro, mas quando chega lá o pardo para defender a cota, tem um tribunal racial que diz que ele não é negro e fica com a vaga, né, do pardo. Ou seja, o pardo é classificado como negro de modo a aumentar o percentual de vaga dos pretos e no final o pardo não usufrui dessas vagas. Quer dizer, o pardo ele é usado porque quando ele se declara como pardo para o IBGE, aquela declaração dele aumenta o número de vaga nas cotas raciais. Então, quer dizer, o pardo serve para aumentar o número de vagas nas cotas raciais para os pretos. E quando ele chega lá para requerer essa cota, e não só ele é bloqueado, como muitas vezes ele é até processado, ridicularizado, ofendido, chamado de fraudador e assim por diante. Quer dizer, é preciso parar com isso, é preciso acabar com essa história. Mas para acabar com essa história, o principal agente somos nós mesmos, os pardos. É por isso que nós, do movimento Pardo Mestiço Brasileiros, nós somos uma associação de mestiços. Nós somos uma associação que defende os interesses dos pardos, os interesses dos mestiços. Nós nos identificamos como grupo. Por quê? E por que nós, pardos, aqui até coloco uma questão importante, por que nós, pardos, demoramos, vamos dizer assim, tanto a nos organizarmos assim? Houve no passado associações de pardos, houve as irmandades dos homens pardos, havia as irmandades dos homens pretos e as irmandades dos homens pardos, que eram irmandades católicas. No passado houve esse tipo de organização, né, de fraternidades. E hoje, mas o pardo, em geral, ele tende a se ver apenas como brasileiro. Quer dizer, quando os imigrantes, os índios que estavam aqui, sabiam que eles eram de acordo com a sua etnia, o Tupinambá, Tupiniquim, Guarani, né, cada uma daquelas etnias aqui sabia qual era o seu povo. Os portugueses, quando chegaram aqui, eles sabiam que eles eram portugueses, que eles não eram espanhóis, que eles não eram franceses, eles sabiam que eles eram uma etnia definida. Agora o pardo não, né? O mestiço ele foi surgindo como caboclo. Os primeiros caboclos falavam os dois idiomas, quer dizer, em vez de falar o idioma português, ele falava o idioma índio, o idioma normalmente da mãe. Quer dizer, falava os dois idiomas. Quer dizer, com o tempo, é que ele foi percebendo que ele nem era índio, nem era branco, nem era português. Ele era brasileiro. E com isso, nós, mestiços, temos uma tendência a nos identificarmos apenas como brasileiros. E tem até estudos, já vi alguns estudos que mostram que quando você pergunta para a população parda sobre a sua origem, eles dizem, a grande parte deles diz que eles se descendem de brasileiros apenas. E é o grupo das 4 categorias do IBGE, de branco, preto, pardo, indígena e amarelo, é o grupo que mais fala isso. Quer dizer, foi feita essa pergunta a esses grupos, e o segmento que mais responde, eu descendo de brasileiros, né, é o pardo. Porque às vezes existem amarelos que dizem eu descendo de chinês, descendo de japonês, brancos dizem que eu descendo de italiano, descendo de alemão, descendo de espanhol, assim por diante. Quer dizer, índios que dizem de acordo com as suas etnias, assim por diante. E o pardo, uma boa parte o pardo tem o maior percentual dos que dizem que descende de brasileiro, porque o pardo se pensa assim, ele há muito tempo ele fez um rompimento já com essa identidade europeia, né? Ou seja, ele é uma nova identidade. Só que, de um lado, se isso é bom, porque a partir do pardo é que surgiu a identidade nacional brasileira, essa nossa tendência a olharmos as pessoas, a cor das pessoas apenas como um detalhe de aparência. Quer dizer, você vê uma pessoa de pele branca, de pele preta, de cabelo liso, de cabelo enrolado, né? Você vê isso mais como, da mesma forma como você vê uma pessoa que é gorda, uma pessoa que é magra, né? Uma pessoa que é alta, uma pessoa que é baixa. Quer dizer, você vê como uma aparência, um elemento físico, você não vê aquilo como um elemento étnico, como um elemento de identidade nesse sentido. Quer dizer, isso se deve à mestiçagem. A cultura mestiça que se formou no país. Isso é um produto da etnia mestiça, é o modo como o mestiço normalmente raciocina. E por raciocinar dessa maneira, é que o mestiço se desguarneceu. Quer dizer, porque enquanto nós mestiços nos olhávamos apenas como brasileiros, os outros grupos não. Eles se olhavam, alguns nem como brasileiros, mas a maioria deles como brasileiros, mas também tinham um vínculo de identidade com outro grupo. E assim, hoje em dia, você tem toda uma legislação que defende esses grupos. Defende outros segmentos, quer dizer, os índios têm direitos especiais, os pretos, agora têm direitos especiais, descendentes de imigrantes têm direito à dupla cidadania, assim por diante, quer dizer, eles têm legislação para se proteger. E nós, mestiços, estamos aqui sendo marginalizados no nosso próprio país, no país que nós criamos, que nós construímos, que nossos ancestrais construíram.
Quer dizer, quem foi que conquistou todo esse território do Brasil desse tamanho? Foram os portugueses que chegaram aqui, com os índios, os mestiços que nasceram deles, depois os pretos que chegaram aqui, os mestiços que vieram também nessa mistura com os pretos. Quer dizer, foram esses grupos que conquistaram esse território do Brasil, que está aí desse tamanho todo. O único território do Brasil que foi conquistado depois da independência foi o Acre. Foi uma conquista depois de nordestinos, de pessoas de todo lugar do Brasil, do Rio Grande do Sul, conseguiram conquistar o Acre. O único território do Brasil foi conquistado depois da independência, mas o restante do território do Brasil foi praticamente uma conquista da independência e uma conquista desses grupos. Depois de 1822, quando o Brasil deixou de ser colônia e virou Reino Unido, em 1815, daí em 1819 aparecem os primeiros imigrantes, que são imigrantes suíços. Quer dizer, e depois de 1822, a independência, daí começa depois a aparecer outros grupos de imigrantes. Mas o tamanho do Brasil já estava construído. Quer dizer, depois disso vem os italianos, os alemães, os espanhóis, portugueses, que aí nesse caso não já vem mais como conquistador, não já vem mais como, não era mais território português, já vem como imigrante. Quer dizer, e vem outros grupos, árabes, libaneses, assim por diante. Quer dizer, mas o Brasil foi construído a partir de nós, os mestiços. Nós construímos o Brasil. E agora nós estamos sendo marginalizados dentro deles, dentro de uma Constituição que foi feita para nos eliminar. Uma Constituição em que, por que a pessoa criaram o território exclusivo para índio? É para ele não virar mestiço, é para o índio não virar caboclo. Quer dizer, da mesma forma que quando você classifica pardo como negro, a finalidade é que aquele pardo que descende de negro, ele não se identifique mais como negro, mas ele não se identifique com uma identidade própria. Ora, e para nós mestiços, aí surge uma questão que é importante, que nós destacamos. Por que o nosso caso do mestiço, e muitos mestiços cometem esse erro, não é só uma questão de miscigenação. Se fosse para defender miscigenação, não precisa de movimento. Não precisa de nação mestiça para defender miscigenação, porque, como falamos, a maioria dessa população que se diz negra é miscigenada. A maioria absoluta dessa população que se diz índia é miscigenada. E a maioria da população também que se diz branca é miscigenada. Quer dizer, branco mesmo, branco que só descende de branco, dessa população, que coisa se muito, deve ser uns 10%, 15%. Quer dizer, a maioria são mestiços, são pessoas miscigenadas que se identificam como brancas. Assim por diante. Mesmo assim, eu acho que os brancos e os amarelos são os grupos que têm modo de branco de verdade e amarelo de verdade. Mas tudo bem. Quer dizer, mas o importante para nós, por que é a importância da questão étnica? E não a questão racial? Por quê? Se for por questão de miscigenação, não precisa movimento mestiço. O movimento mestiço é um movimento que existe para defender o mestiço, que se identifica como mestiço, que ele se identifica como distinto dos povos que lhe deram origem. Quer dizer, o caboclo existe, para o caboclo existir é preciso que haja mistura do índio com um branco. Uma mistura, vamos, por exemplo, do português, de um português com uma índia Paraguaçu, com uma índia Tupinambá. Quer dizer, surge disso aí. Mas é quando o mestiço diz, eu não sou mais português, eu não sou mais Tupinambá, eu não sou branco, eu não sou índio, eu sou distinto. Eu sou uma nova identidade racial e sou uma nova identidade étnica. É isso que torna o mestiço um novo grupo. É no momento que você faz o rompimento. Se nós brasileiros tivéssemos continuado... O que foi a independência do Brasil? O que foi a independência do Brasil? Quer dizer, foi quando o brasileiro deixou de se identificar como português. Quer dizer, antigamente, quem nascia aqui no Brasil tinha cidadania portuguesa. Quer dizer, os brancos que vinham para cá e muitos mestiços que vinham para cá tinham cidadania portuguesa. Então, o senhor João de Souza, fulano de tal, nascido português, nascido em Pernambuco. Aqui o Brasil era um território de Portugal. Quem nascia aqui era português, tinha cidadania portuguesa. Quer dizer, era um português nascido no Brasil. Como tinha português nascido na Índia, português nascido em Angola, português nascido em Moçambique, português nascido na China, nos territórios portugueses da China, quer dizer, era um território português. Então, quer dizer, quando o Brasil se independe, é o momento que ele diz, olha, eu não sou mais português. Eu não sou mais português. Quer dizer, a minha identidade é outra. Quer dizer, ficou bem marcada a questão. Quer dizer, se ele não se rompesse com a identidade portuguesa, ele não surgiria o brasileiro como identidade étnica, e nem como uma identidade nacional.
Então, assim aconteceu com o mestiço. Teve um momento em que o mestiço entendeu: eu não sou índio, eu não sou tupinambá, eu não sou guarani, eu não sou tupiniquim, eu não sou português, eu não sou espanhol, eu não sou de outro grupo, né, europeu. Eu sou um mestiço, eu sou um brasileiro. Esse é o momento. É por isso que nós falamos que nós, os mestiços, nós somos uma etnia. Uma etnia. E é essa etnia que o Nação Mestiça está para defender. É esse mestiço. É por isso que para nós é realmente um processo de eliminação étnica, de genocídio estatístico, quando você classifica pardo como negro. Isso é genocídio, isso é um modo de eliminar um grupo étnico. E você pode eliminar o grupo étnico de várias maneiras. E uma das maneiras é você impondo a ele uma classificação racial, ou uma classificação no grupo. Os nazistas fizeram isso. Os nazistas pegaram alguns tipos de mestiços de ariano com semita e classificaram como arianos, mas eles não podiam mais classificar nem como semita e nem como mestiços, eles eram classificados como arianos. Então, é esse o processo que está tendo. Quer dizer, é esse processo que está vendo no interior. No interior a gente vê muito disso, pessoas mestiças que passam a dizer que são índias com medo de serem expulsas. Eu estou vendo um rapaz aqui do Wilson da Guarda Miranda, que ele fez um comentário aqui sobre manipulação de dados. Exatamente. Daí o pessoal pega o mestiço que nós colocamos e cria um Brasil falso, cria um Brasil de maioria negra. Maioria negra. E é isso também uma questão que nós falamos do imperialismo. Porque o negro, ele não é nativo da América. Como os portugueses também não eram. Quem é nativo da América são os índios e nós, mestiços, que descendemos deles. Quer dizer, além do processo de genocídio nessa classificação, além do processo racista dessa classificação, de impor a identidade negra aos pardos, existe essa questão da manipulação de dados. E aí surge outro aspecto, que não é só o aspecto de dizer que a população negra é maior. Existe o aspecto de esconder os dados sociais relativos aos pardos. Por exemplo, há tempos atrás publicaram um artigo falando que os homicídios entre negros estariam aumentando. Eu fui pesquisar que dados são esses. Daí cheguei lá e vi que os homicídios para a população preta, no período que dizia lá, estava diminuindo. E os homicídios para a população parda estavam aumentando. Quer dizer, quando você soma preto e pardo, e como pardo é a maioria, no resultado sai que está havendo um maior número de homicídios na soma de preto e pardos, e você está dizendo que são os negros, as pessoas vão pensar nos pretos. Isso que as pessoas vão pensar. Quer dizer, então você tem, primeiro, o erro é a própria mistura. E o segundo erro é que você está usando um dado dos outros para o seu benefício próprio. E o terceiro erro é que você está apagando aquele grupo. Você pode ter um problema que é específico de mestiço e você está prejudicando. Vou dar um exemplo aqui de uma questão de saúde. Por exemplo, pela classificação que inventaram, pela classificação negrista, caboclo é negro. O caboclo ele é um mestiço, ele é um pardo, um mestiço de índio e branco. Dizem por aí também que existem políticas públicas para anemia falciforme, porque é mais frequente em pretos e descendentes. Se você pegar esses dados dos caboclos e somar junto na população negra, você vai ter um dado errado, estatístico, para você avaliar a questão da anemia falciforme. Quer dizer, você vai ter um dado errado, o dinheiro para a saúde vai ser aplicado de uma forma incorreta. Vou dar um outro caso que tem a ver com a questão de saúde, a questão dos transplantes. É sabido que mestiços eles têm um problema maior com transplantes. Por quê? Porque os transplantes, muitas vezes, eles implicam em uma semelhança muito grande entre doador e receptor. Não basta simplesmente ter o mesmo tipo de sangue, o sangue ser compatível, tipo A sanguíneo. Tem outros marcadores. É por isso que normalmente uma cidade, uma comunidade, uma população que seja muito heterogênea, a chance de ter uma variação genética muito grande, como uma população brasileira que é muito miscigenada, a chance de você resolver encontrar doadores fica mais difícil para transplantes. Ou seja, é uma coisa própria de população miscigenada. Se você classifica essa população como sendo negra, de uma raça negra, você pode também falsear dados da área da saúde.
E aí fica pensando qual é a responsabilidade do Ministério Público, das instituições que cuidam da questão de saúde. O problema é que as instituições que cuidam da questão de saúde, a grande parte dela está ocupada por pessoas de ideologia negrista. Quer dizer, de modo que isso vai ocorrer. No caso, por exemplo, nós até falamos no caso do Magazine Luiza, é um outro exemplo daquilo que nós dissemos. Quer dizer, o que eles estão tirando do serviço público e passando para o setor privado. Ou seja, eles vão querer dividir racialmente tudo. Quer dizer, e quando essas populações, esses grupos que acabam entrando nessas cotas, em geral, eles têm uma ideologia negrista. Nessas instituições, eles vão manter uma tendência a discriminar os padres que não têm uma ideologia negrista. Quer dizer, ocorre esse processo também, quer dizer, você seleciona padres que se identificam como negros, ou seja, padres que têm uma ideologia negrista. E quando esses pardos entram lá dentro, eles vão se juntar a esse grupo para, inclusive, discriminar os padres que não têm uma ideologia negrista. Acontece isso, quer dizer, no caso, aqui eu gostaria até de lembrar aquela questão que eu estava falando no começo, eu acabei não citando o assunto, por exemplo, foi o caso na Constituição da África do Sul. Na Constituição da África do Sul eles fizeram isso, eles fizeram uma espécie de parlamento só para mestiços, lá na África do Sul eles tinham até um território para mestiços, assim, igual como tem território indígena, eles fizeram um território para mestiços, mas não é que era para valorizar mestiço não, é para conter a mestiçagem, porque o discurso da África do Sul, o Henrique Verwoerd que criou a África do Sul, ele falava abertamente que a finalidade do apartheid era evitar a mestiçagem. Quer dizer, então, mas aqueles que já eram classificados como mestiços, ele fez lá um território para aquele grupo. Pois bem, então eles colocaram isso. E tinha um parlamento também para indiano, para as pessoas que eram indianas, de origem indiana. Quer dizer, é esse processo que eles vão querer trazer para o Brasil. E esse caso, do Magazine Luiza é um exemplo disso. Agora, eles, como eu falei, não vão parar por aí. Depois que eles conseguirem uma cota no parlamento brasileiro, e vai surgir mais, vai ter já que ele tem dinheiro agora para a questão da eleição, eles já estão entrando na justiça para que haja um tribunal, para saber se aquele candidato realmente é negro, se aquele candidato realmente é pardo. Então imagine um candidato que se identificou como pardo ou preto, foi eleito, daí alguém, para tirar a vaga dele depois de eleito, entra no tribunal dizendo, olha, ele não é pardo não, ele não é negro não. Cria um tribunal racial, e esses tribunais raciais, em geral, como a gente sabe, são compostos, em sua maioria, por pessoas de esquerda, por pessoas negristas. Quer dizer, e esse tribunal racial vai lá e julga, não, esse candidato realmente ele enganou. Ele pegou verba da eleição para pardo e ele não era pardo, e perde o mandato. Quer dizer, anotem isso que eu estou dizendo. Anotem isso que eu estou dizendo agora. Quer dizer, vai ter candidato eleito, vai ter. Eu não tenho bola de cristal, mas eu acho muito provável isso acontecer. Candidatos que vão ser eleitos, se declararam como preto ou como pardo, principalmente como pardo, vão chegar lá, ser eleitos, e depois vão haver questionamento sobre a identidade racial dele, e vão chamar um tribunal racial para fazer esse tipo de julgamento. E isso mostra o porquê que nós, pardos, devemos valorizar, ter a nossa própria associação. Porque se alguém tem que dizer que alguém é pardo, somos nós os pardos. Não é negro que tem que dizer quem é pardo, não. Ou se alguém que tem que dizer quem é batista, são os batistas. Alguém que tem que dizer quem é brasileiro, são os brasileiros. Quem tem que dizer quem é o japonês, são os japoneses. Quem tem que dizer quem são os alemães. Quem tem que dizer quem é guarani, são os guaranis. Quem tem que dizer quem é pardo, somos nós os pardos. Quer dizer, e até nisso estão nos tirando. Quer dizer, nós os pardos temos que exigir que a nossa identidade seja preservada e que nós, os pardos, determinamos quem é pardo. E nós, os pardos, como nós dissemos, como nós somos uma população miscigenada, a nossa identidade não é baseada na aparência física, é baseada na mistura de origens. Por isso que tem pardos aí que tem aparência de branco, pardos que tem aparência de preto, mas são pardos do mesmo jeito. Então fica isso, essa mensagem, e fica registrado isso, como o que está acontecendo aqui no Amazonas. Quer dizer, em que estão dificultando que os mestiços possam compor o Conselho Estadual
de promoção da igualdade racial do Amazonas. Então, agradeço a todos que assistiram esse vídeo, aos que vierem a assistir, e fica aí essa mensagem. E peço que divulguem esse vídeo, que compartilhem e que comentem. Muito obrigado.